Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai começar mais um resumo semanal. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu sou assessora de investimentos da RV4 e fiquei com a missão de fazer esse resumo no feriadão de 9 de julho. Tá tão confuso esses feriados aqui no estado, né? Porque a gente teve vários que anteciparam, vários que não, então eu já nem sei mais se é feriado em todos os lugares. O fato é que o mercado tá fechado hoje. Então, a gente teve uma semana aí mais curtinha no mercado financeiro. Pessoal, eu vou esperar mais alguns segundinhos, o Insta tá aqui chamando o pessoal. Quem já conectou, só me dá um joinha que tá me ouvindo bem, por favor. Só mais uns 30 segundinhos e eu já começo falando um pouquinho do que aconteceu essa semana no mercado financeiro. E vamos aproveitar, né, para fazer um jabá aqui, mas se você ainda não está nos canais da RV4, entra lá. A gente tem hoje o RV4 Info Center no Telegram, a gente tem o YouTube, nosso canal no YouTube, a gente tem nossa página aqui no Instagram. E se você é cliente da RV4, a gente também tem um grupo exclusivo de renda variável lá dentro obrigado, Cássius, lá dentro do Telegram. Então, se você é cliente da RV4 e quer participar desse grupo, pede para o seu assessor te incluir nesse grupo, caso você ainda não esteja lá, tá? E vamos começar falando um pouquinho dos principais índices econômicos, o que aconteceu essa semana. Bom, a gente teve basicamente bolsa caindo 1,7%, então a gente fechou aí a semana com 125.428 pontos. Foi uma semana muito marcada, principalmente pela questão da reforma tributária. A gente também teve a semana toda discussões de OPEP, enfim, teve algumas coisas que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe que fizeram realmente a bolsa ficar bem estressada. O mercado como um todo está bem estressado. E a gente viu, isso refletiu, né, com a bolsa aí caindo 1,7% essa semana. Bom, a gente teve essa semana, a gente saiu prévia dos índices de inflação. IPCA saiu a mais 0,53 no mês de junho, tá acumulando aí 8,35% nos últimos 12 meses. E o IGPM, que é outro índice de inflação, mas que mede mais a parte de construção civil, é um índice um pouco mais amplo. Ele cresceu 0,11 em junho, então na verdade ele teve uma desaceleração. Entretanto, ele acumula aí 34,53% nos últimos 12 meses, né? Então, para quem tem aí crédito ou para quem tem crédito que é corrigido pelo IGPM, Deus do céu, né? Tá ferrado, mas em compensação, quem tem investimento que é atrelado ao IGPM tá nadando de braçada aí, tá conseguindo realmente ter retornos bem interessantes. Falando um pouquinho de câmbio, o dólar essa semana teve uma alta expressiva, a gente tá falando aí de uma alta de 4,19% ao longo da semana, fechando a semana aí com 5,26. E a gente teve, de uma maneira geral, as curvas de juro futura subindo um pouquinho, tá? Então, a curva de 2023 subiu 3,11%, de 7,05 para 7,3%. A curva de 2025 subiu 1,84% e a curva de 2027 1,16%. Então, de uma maneira geral, a gente vê as curvas mais curtas tendo uma alta um pouquinho maior e as curvas mais longas um pouco mais acomodadas, elas ainda assim subiram um pouco, mas não subiram tanto quanto as curvas mais curtas, né? E por que isso está acontecendo, né, gente? Então, vamos entender um pouquinho de como é que isso impacta, né, os nossos investimentos, por que isso está acontecendo. De uma forma geral, a gente tem aqui um cenário, pensando, né, agora em Brasil, o que está acontecendo aqui? A gente tem reforma tributária em discussão. O mercado não está trabalhando, na verdade, assim, quando saiu o primeiro texto da reforma, o mercado deu uma estressada, ficou bem tenso, assim, mas hoje o mercado já está olhando e falando assim, até pelos discursos que vem vindo, basicamente essa reforma não vai passar da forma como está. Então não se espera que essa reforma passe da forma como está, porque na verdade o que ela está fazendo hoje, ela está aumentando os impostos, mas ela simplifica muito pouco. Então desde o início a proposta sempre que o Guedes falava era, não, a gente vai fazer uma reforma tributária para simplificar a vida do empresário
E, na verdade, isso ainda não está acontecendo nesse texto original. Então, a gente acredita que ainda vai ter muita mudança, ainda vai ter muita discussão em torno desse assunto de reforma tributária, tá? Isso fez com que, há 2 semanas atrás, os índices, principalmente os índices de fundo imobiliário, caíssem bastante, mas essa semana eles se mantiveram, então o IFIX essa semana praticamente andou de lado, teve uma variação de 0,07% só, praticamente nenhuma variação, né? Além disso, a gente tem aqui no Brasil a questão de eleições, então já começa a se falar, já começa a ventilar quais são as vias que a gente vai ter para o próximo ano, né? Então a gente espera aí que a gente comece a ter um pouco mais de volatilidade por conta desse assunto. Esse assunto cada vez mais vai começar a surgir mais forte, né? Então hoje está muito ainda polarizado, se pede uma terceira via, mas não sabe a gente não sabe o que vai acontecer. E o ponto quando a gente olha para o atual presidente, ele está atingindo índices bem altos de rejeição agora, o que que é ruim de uma forma geral, porque o outro lado é um lado que também não atende o mercado, né? Então, quando a gente fala hoje, se a gente pensasse na eleição hoje e pensasse que a gente tem só 2 vias, Bolsonaro ou presidente Lula, do jeito que está hoje, não está atendendo muito, nenhum dos dois lados está agradando muito o mercado, né? Então, isso ainda pode ser que gere muita volatilidade dentro do mercado e assim, é esperado que daqui para frente, cada vez mais a gente vá ter aí movimentos e bastante ruído que vão impactar diretamente a bolsa e vão impactar diretamente os mercados, tá? E pensando nisso, né, e aí até uma das razões também da curva de juros ter subido um pouquinho, é porque, mais uma vez, a gente tem uma situação de ampliação do auxílio emergencial, então ele está indo até outubro, e o grande ponto aqui é que cada vez que a gente estimula e cada vez que a gente tem esse tipo de despesa adicional, a gente aumenta risco fiscal, né? Que basicamente o que é o risco fiscal? É você gastar mais do que você ganha e não ter dinheiro para pagar a conta no fim do mês. Então, quando a gente vê essas curvas de juros, elas tendo esse tipo de oscilação, é exatamente pela questão do risco fiscal, né? Então, toda vez que a gente tem esses ruídos políticos muito fortes, é natural que a gente também tenha alguma oscilação dentro das curvas de juros, né? O Banco Central, ele já teve, né, já sinalizou que vai continuar aumentando essa taxa de juros, pelo menos agora no curto prazo. E isso faz com que o mercado acabe até dando uma acalmada, porque a gente entende que se você faz, né, se esse aumento vem, você acaba controlando a inflação e você consegue ajustar isso, né, esse déficit fiscal, mas ainda assim o risco fiscal fica cada vez mais alto, né? E aí pensando, né, poxa, mas Fernanda, pensando nisso, né, qual que é a relação disso com o que eu tenho e com os meus investimentos, enfim. Acho que principalmente, né, até algum tempo atrás a gente não falava em nada pós-fixado, né? Então quando você falava de investimentos, você falava de produtos, dificilmente você tava, porque assim, pegava um produto que, sei lá, de 120, 130, 140% do CDI, era 140% de 2%, né? Então não era nada. E então o que está acontecendo agora é que começa a se ventilar. No futuro, você começa a voltar a olhar para produtos atrelados ao CDI, né? Só que além do CDI, o que a gente tem ainda é um índice de inflação muito alto. Então, a gente está falando aí de um IPCA acumulado de 8,35% ao ano. E quem é cliente da RV4, e a gente já tem feito esse trabalho dentro da RV4 há um bom tempo, a gente tem falado com os nossos clientes, vamos ficar de olho nos produtos atrelados ao IPCA, vamos ficar de olho nos produtos atrelados ao IPCA. A gente já está fazendo esse trabalho há bastante tempo e, claro, os nossos clientes estão se beneficiando disso, porque a gente, né, agora imagina o carrego que não tá tendo isso, o IPCA tá 8,35, de repente você pega lá um produto que paga IPCA mais 4,5, IPCA mais 5, a gente tá falando de um produto aí que tá pagando 13% ao ano, né, então a gente tem a possibilidade ainda de ter produtos de renda fixa muito interessantes por conta desses índices e porque a gente tá de olho nesses índices e a gente ainda tem alguns produtos assim, tá, inclusive algumas opções de produtos que você vai ter exposição internacional com proteção de inflação, né? Então, assim, quando a gente olha para esse cenário onde a gente tem bastante risco e bastante dúvida do que vai acontecer, cada vez mais é importante a gente ter uma carteira diversificada, uma carteira que, né, que você vai poder aproveitar dentro das diversas opções que a gente tem. E, além disso, por exemplo, a gente está falando aí de bolsa em 125 mil pontos. Ainda que a gente tenha
uma volatilidade moderada, e pelo menos para os próximos meses o que a gente espera é uma volatilidade moderada, a gente não está esperando grandes movimentos na bolsa, nem de alta e nem de queda tão acentuada. Então, quando a gente fala de uma bolsa um pouco mais lateralizada, que é o que está acontecendo agora e está acontecendo aí nos últimos 2 meses, 2, 3 meses, a gente tem algumas operações estruturadas, como operações Rubis, como operações Fênix, que são muito bacanas. Por quê? Porque elas ajudam o investidor a entrar em bolsa, mas com um certo nível de proteção. Então, se você, vivendo, olhando para esse cenário que a gente tem hoje, de cenário, né, econômico instável, tendo aí alguns riscos, onde a inflação continua elevada, ainda que para a projeção do futuro ela tenda a dar uma arrefecida, mas ainda está elevada, e a gente tem essa opção de repente montar uma carteira diversificada, uma carteira balanceada, onde eu posso me expor em bolsa com proteção, e eu posso me expor a ativos atrelados à inflação, porque caso aconteça alguma coisa na economia e a inflação realmente volte a subir, e a inflação suba de uma maneira mais acentuada, a gente está protegido e a carteira do cliente acaba ficando com uma proteção e também acaba conseguindo buscar ganhos bem interessantes, né? Rentabilidade bem interessante. Olhando para fora um pouquinho, o que a gente vê de risco, né? A gente vê principalmente a questão dos Estados Unidos. Então, assim, o Fed, que é o Banco Central americano, ele ainda não aumentou juros, mas ele já sinalizou que pode ser que ele comece a aumentar a partir de 2023. Qual que é o ponto aqui, né? Então, vamos entender como é que isso impacta a gente. Imagina o seguinte, eu tenho Brasil e eu tenho Estados Unidos. E hoje a taxa de juros básica nos Estados Unidos é 0, ela está entre 0 e 0,25. Então, a pessoa não consegue investir no Tesouro Americano e ter grandes ganhos, porque vai estar aí mais ou menos nessa casa de juros. Enquanto isso, no Brasil, a gente está com 4,25. Então, o investidor lá fora, ele olha e fala assim, poxa, eu vou correr risco Brasil para ter 4,25 ou eu vou correr risco americano para ter 0,25? Ele fala, bom, a gente tem um spread relativamente grande aí, eu prefiro ir para o Brasil, beleza. O que acontece lá fora? Se os Estados Unidos começam a subir juros, de repente, vamos supor que esses juros dos americanos vá para 2%, 1,5%, 2%. O investidor vai olhar e vai falar assim, opa, mas espera aí, eu tenho aqui um país que tem risco por 4, 5, 6% de juros, ou eu vou para os Estados Unidos e de repente eu tenho 2, 2,5% de juros. E aí o investidor começa a pensar, e aí quando você põe nessa balança, começa a ficar mais interessante a relação risco-retorno de um país como os Estados Unidos. Porque é um país desenvolvido, que a chance de calote é muito pequena do que ir para, de repente, países ainda em desenvolvimento como o Brasil. Então, o grande impacto da inflação americana e o grande impacto que pode ter uma inflação americana é, primeiro, que tudo que acontece lá não tem jeito, respinga no resto do mundo e na verdade não é nem respinga, pode ser até um tsunami no resto do mundo. Esse é um ponto. E o segundo ponto é exatamente essa questão. Então, para controlar a inflação, normalmente se sobe juros. Então, tem que ficar de olho na inflação lá, porque se ela realmente subir, a gente tem uma tendência aí da taxa de juros subir lá e aí você impacta a economia no mundo inteiro. Bom, além disso, o que mais que a gente teve aqui no Brasil, né? A gente teve aí privatização dos Correios, que passou, assim, na verdade, foi aprovado um texto, a intenção do Congresso é realmente privatizar e vender tudo que o governo, né, que o Estado tem dentro dos Correios. O petróleo essa semana ficou bem tumultuado porque a OPEP não fechava um acordo, não entrava no acordo, teve várias reuniões ao longo da semana e acabou que no final da semana parece que vai sair um acordo aí, mas assim, a gente teve índices, por exemplo, índices de ações de empresas voltadas para o petróleo que teve bastante variação, teve bastante volatilidade e já chegou em alguns momentos ao longo da semana até aí quase 5, 6% de queda, mas isso aparentemente estão começando a entrar num acordo aí. Aqui no Brasil também a gente tá tendo aí a discussão de CPI da Covid, né, e a coisa continua. Entretanto, o ritmo de vacinação está acelerado, o Brasil já passou de 100 milhões de doses aplicadas, já são quase 80 milhões de pessoas imunizadas, na verdade não imunizadas, que já tomaram pelo menos a primeira dose, né, da vacina, e aproximadamente 27 milhões de pessoas que já tomaram a dose completa, né, que daí sim já estão completamente imunizadas. Bom, gente, eu acho que é isso. As coisas estão acontecendo, a economia está fluindo, as coisas estão voltando, a inflação ainda está alta, mas está arrefecendo, então assim,
de novo, né? A gente já fala isso muitas e muitas e muitas vezes. O grande segredo e a grande questão e o grande ponto aqui é vamos ter uma carteira equilibrada, porque se você tem uma carteira equilibrada, de uma forma ou de outra você consegue compensar. Então as coisas elas vão fazendo os colchõezinhos amortecedores e você não fica completamente exposto, né? Se você tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre esses tipos de produtos que eu falei, por exemplo, produto internacional com garantia de inflação, ou se você quer saber um pouquinho mais sobre essas rendas fixas atreladas à inflação, procura o seu assessor, ele com certeza vai te ajudar. E se tiver qualquer dúvida também pode me procurar. Essa semana vai ser, se Deus quiser, uma semana ótima. Bom final de semana para vocês. Curtam aí o restinho do feriado e até mais. Um abraço para vocês.